cuidar do meio ambiente. Boa tarde, estamos aqui com o Daniel Munduruku, o indígena, escritor extremamente premiado. E Daniel, queria saber de você, primeiramente, qual a importância dessa discussão em relação à literatura e à censura? Pois é, o Brasil vive um momento meio difícil, porque vivemos um momento em que a literatura acabou virando um palco de uma censura que não deveria acontecer jamais. Um país que se quer civilizado, que se quer grande, desenvolvido, esse tipo de discussão não deveria existir, não é? Porque a literatura ela não causa mal a ninguém, né? Pelo contrário, ela só causa bem. Mas, infelizmente, nós temos os negacionistas, aqueles que falam que a literatura deturpa. Mas isso já é um discurso antigo, um discurso que vem acontecendo na humanidade há muito tempo, né? Quando a gente quer desmerecer uma sociedade, a gente logo a culpa de ensinar valores outros para as suas crianças e jovens. Então é importante a gente trazer para o cenário esse debate. Já inclusive passou da hora, já tínhamos que ter feito isso há mais tempo, porque há muitos outros autores que também estão passando por algum tipo de negação, né? E a gente precisa sim discutir. Eu acho que a Academia Paulista de Letras é um lugar adequado para fazer esse debate. Daniel, em relação à própria diversidade indígena e a importância da literatura no sentido de disseminar também essa cultura, o que você tem para dizer para a gente sobre isso? Olha, a literatura indígena ela é um acontecimento, eu diria, um fenômeno no Brasil que precisa ser aplaudido. Porque nós estamos vindo, né, de um processo muito longo de desaparecimento das culturas indígenas, dos saberes indígenas e, de mais uma vez, negação dessas culturas, das suas sabedorias, das suas belezas todas, não é? Isso tudo construído em cima de um discurso que sempre traz as populações indígenas como uma espécie de estorvo para a sociedade. E, é claro, a gente tem feito essa luta política o tempo todo, só que a gente entende que pelas artes também a gente pode fazer com que esse tema seja tratado de forma adequada. E a literatura é um instrumento muito importante, muito interessante, porque ela chega também antes da discussão política, não é? Embora o preconceito, os estereótipos, os equívocos já estejam muito alicerçados dentro do coração do povo brasileiro, a literatura ela serve como uma espécie de bigorna para isso, né? Uma espécie de martelo batendo em cima dessa dureza, desses preconceitos e estereótipos que vêm acontecendo, vêm sendo reproduzidos ao longo do tempo. Então, a literatura indígena ela precisa ser olhada sob essa perspectiva. Nós estamos tentando desconstruir essa visão estereotipada, equivocada, e trazendo a beleza da nossa gente. Não para a gente se vangloriar da nossa própria existência ou da nossa própria capacidade de reinvenção o tempo inteiro, mas, sobretudo, para criar uma ponte entre nós e a sociedade brasileira, uma ponte que nunca foi construída e que precisa, na verdade, estar voltando a ser debatida, porque só assim a gente desconstrói uma visão estereotipada e, no lugar dela, a gente constrói algo novo, algo dinâmico, algo verdadeiro, algo que, de fato, faça com que as populações indígenas elas sejam dignificadas, não é? E não mais desprezadas como tem sido ao longo da nossa história. Daniel, uma última pergunta, se você puder colaborar com a gente, em relação às questões das tragédias ambientais. A gente sabe que os povos indígenas, os povos originários, desde os primórdios, preconizam essa questão da importância da gente preservar o meio ambiente. E agora a gente está vivendo no sul do país, né, uma grande tragédia que já vem sendo preconizada há muito tempo que isso iria acontecer. Como que a gente pode pensar isso dentro da própria cultura indígena? Como os indígenas pensam essas questões?
Essa temática não é nova. A humanidade vem passando por essas catástrofes naturais ao longo da sua própria história, né? Já há muito tempo atrás, os antigos profetas já diziam essas coisas, porque o que é uma profecia? É a observação do passado e como esse passado se reproduz no presente. E aí você faz uma previsão que, se as coisas continuarem acontecendo dessa maneira, ela vai se repetir lá no futuro, lá no tempo que há de vir. Então, na verdade, não existe magia nessas previsões. O que existe é a percepção da natureza. O povo indígena é um povo que se sente natureza, se sente pertencente à natureza. Portanto, ele olha a natureza como um movimento constante de mudança, de transformação. E a natureza vai pedindo passagem. Não tem como você segurar as intempéries da natureza. O que você pode fazer é criar um caminho para que ela passe, para que ela consiga desaguar, digamos assim, né? E com isso ela vai alimentando tudo à sua volta e, ao mesmo tempo, vai destruindo o que impede essa sua liberdade. Então, na verdade, o que nós temos hoje é uma sociedade construída em cima da natureza, impedindo a natureza de passar, não é? E quando ela precisa, quando os ventos mudam completamente a direção do tempo, a natureza vai passar de qualquer maneira. Então, o que os povos indígenas fizeram ao longo da história? Eles se protegeram, eles construíam suas casas distantes, em lugares altos, eles criavam as palafitas, né? Eles criavam uma solução objetiva para aquilo que ia acontecer, porque eles sabiam que a natureza faz esse caminho. O ser humano dito civilizado, ocidental, cheio de sabedoria não, cheio de ciência, né? Embora tenha percebido que isso vai acontecer, ele não prioriza esse cuidado. Ele prefere detonar com o meio ambiente, porque o meio ambiente gera riqueza individual ou riqueza coletiva ou não, E com a priorização da riqueza individual, inclusive, ele vai construindo, vai detonando a floresta, vai detonando os rios, vai poluindo, vai degradando tudo o que pode, né? Não vai educando as pessoas a se sentirem parte da natureza. Portanto, as pessoas podem jogar lixo onde quiserem, podem diminuir, né, cada vez mais o espaço da própria natureza, porque assim acham que estão sendo grandes, sendo evoluídos. E, na verdade, o que está acontecendo é, sim, uma consequência de um não cuidado, né? E, sobretudo, de um sentimento de não pertencimento que o ser humano ocidental ou civilizado ele não tem, ele não se acha a natureza. Portanto, para ele, a natureza acaba virando um problema, não uma solução, não é? Quando isso se transformar em solução, aí certamente ele vai tomar consciência de que, sendo parte da natureza, ele precisa criar caminhos para que a natureza possa escoar, não é? Porque escoando é que ela fertiliza, né? É que ela faz com que a vida aconteça. E, infelizmente, no Ocidente, a gente tem negado a vida. Vamos cuidar do meio ambiente. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.